Boa noite a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano 2017. Primeiro eu quero agradecer a Deus por nos dar saúde e vida e com abundante e por ter nos trazido até aqui. Então, vou dar continuidade. Eu passo a palavra ao segundo secretário que faça a leitura do trecho bíblico. Assim, minhas obras vos serão agradáveis. Governarei o vosso povo com justiça e serei digno do trono do meu Pai. Passo a palavra à primeira secretária que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício número 454/17. Anhembi, 11 de outubro de 2017. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência, incluso o projeto de lei número 23/17. Dispõe sobre a expansão da zona rural, parte do imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, localizada no município de Anhembi, da outras providências. Portanto, dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 23/2017, de 11 de outubro de 2017. Dispõe sobre a expansão da zona urbana, parte do imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, localizado no município de Anhembi e da outras providências. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Passa a ser considerado zona urbana do município de Anhembi o perímetro em anexo à descrição georreferenciada azimutes pelo sistema UTM Datum Cirgas 2000. Este 790.342.5400 metros e norte 7494.437.3300 metros, referente ao meridiano central 51 graus. Proprietário: Itaquerê Empreendimentos e Participações Limitada. Propriedade: imóvel rural. Local: parte da Fazenda Boa Vista. Perímetro: 3.195,67 metros. Área: 649.953,014 metros quadrados, ou 65.0012 alqueires. Matrícula: 16.500 hectares. Matrícula 16.557. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Anhembi, 11 de outubro de 2017. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Justificativa. Anhembi, 11 de outubro de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, com o presente submeto à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei que visa a expansão da zona urbana no município de Anhembi, que passa a ter área de 16.557. A referida expansão se dará para a inclusão como área de expansão urbana a Fazenda Boa Vista nas delimitações constantes dos mapas que segue como anexo. Referida expansão propiciará a construção de habitações que proporcionará um decréscimo no déficit habitacional do município. A construção de moradias incrementa a oferta de empregos, além de proporcionar o acesso à moradia à população, bem como o desenvolvimento da cidade. Ainda, o parágrafo 2º do artigo 32 do Código Tributário Nacional autoriza os municípios a considerar urbanizáveis áreas constantes de loteamentos destinados à habitação, indústria ou comércio. Necessária a aprovação desta Casa de Leis para que seja tornada a área de expansão urbana a acima mencionada. Esperamos que, após a competente discussão, seja o presente projeto aprovado como de direito. Na oportunidade, renovamos às Vossas Excelências os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. A necessidade de ler esse memorial descritivo? Né? Tudo número.
oportunidade de ler o memorial aqui, a parte de número. O mapa está aqui. O mapa está aqui. Não, com vocês não tem ele aqui. Só. Não. O mapa está anexado aqui. Acho que no momento do intervalo, acho que pode ter acesso. Antes de passar a parte do legislativo, eu quero deixar aqui o mapa à disposição dos nobres vereadores verem, analisarem, porque por ser um mapa muito grande não foi tirado, mas vamos colocar na mesa, vamos discutir, tá? Então vai estar à disposição, então não vai ver quem não quiser. Da história, da área. Não dá matrícula na área, entendeu? É que fala passa a ser área, não fala se é metro, não fala se é... Então, mas depois a gente vai discutir, se não tiver certo, a gente vê qual medida vai ser tomada. Por hora, vamos prosseguir a sessão. Passo a palavra à primeira secretária que faça a leitura da correspondência do Legislativo. Indicação número 144/17. Autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, indico a Sabesp a necessidade de reparar o asfalto próximo ao imóvel número 801 na Rua do Tanque, em virtude de obra para sanar vazamento realizada no local. Justificativa. Conforme esse vereador pôde constatar que após a obra para sanar o vazamento no local, o asfalto não foi reparado. Plenário Guilherme Terni, 5 de outubro de 2017. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 145/17. Autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, indico a Sabesp a necessidade de reparar o asfalto próximo aos imóveis número 330 e 337, na Rua José Consentino, em virtude de obra para sanar vazamento realizado no local. Justificativa. Conforme esse vereador pôde constatar que após a obra para sanar o vazamento no local, o asfalto não foi reparado. Plenário Guilherme Terni, 5 de outubro de 2017. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 146/2017. Vereador autor Sebastião de Quadros Neto. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado e responsáveis que sejam instaladas placas de sinalização e localização nos cruzamentos das vias rurais e nomenclatura de vias, bairros e propriedade rural. Justificativa. Tal pedido se faz necessário devido ao grande fluxo de carros que transitam em nossas vias rurais e ficam perdidos sem saber onde estão, pois nossas estradas não têm nenhuma placa que indique ao condutor qual rumo ele deve tomar. Diariamente nessas estradas estão passando vendedores e compradores de produtos rurais de outras cidades que não conhecem bem nossa região e acabam se perdendo. Podemos seguir os exemplos de nossas cidades vizinhas, como Botucatu e Piracicaba, que tomaram essas medidas melhorando o fluxo de automotores e a vida de seus condutores. Plenário Guilherme Terni, 9 de outubro de 2017. Sebastião de Quadros Neto, vereador PPS. Indicação número 147/17, autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado para que tome providência sobre a manutenção e limpeza e se há possibilidade de se deslocar o coveiro 2 vezes por semana para o cemitério do distrito. Justificativa. O cemitério municipal está necessitando de manutenção, limpeza e infraestrutura, pois não há um funcionário responsável pelas atividades locais, causando desconforto aos familiares que lá visitam o ambiente. Segue foto em anexo. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Indicação número 148/17. Autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado para que tome providência sobre a instalação de iluminação pública no percurso da rua do antigo leito da Sorocabana até a entrada do conjunto habitacional Jardim Ferroviário. Também na rua Elias Jacob com a Avenida Josefina Lane Zacarias, no distrito de Piramboia. Justificativa. Entendemos que os percursos acima citados encontram-se sem iluminação pública, colocando a população que reside nos bairros sem segurança para transitar, onde não há calçadas para os trajetos citados acima. Segue foto em anexo. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB.
Indicação número 149/17. Autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado para que oficie a Sabesp para que tome providência sobre a manutenção dos buracos nas vias públicas da rua Conceição Emídio de Oliveira, no bairro Jardim Cruzeiro, local onde encontra-se serviços realizados pela Sabesp que não foram concluídos ou recapeamento asfáltico. Justificativa. Entendemos que a rua necessita de manutenção e tapa-buraco, pois está danificando os veículos que lá circulam. Segue foto em anexo. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 84/17. Vereadores autores Rodrigo Elias Pinto, Kelly Cristina de Souza Reis e Sebastião de Quadros Neto. Senhor Presidente, requeremos à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor Prefeito Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando publicação em rede social do senhor Vice-Prefeito Fernando Henrique Casale no dia 5 de outubro de 2017, em que posta foto e filmagem de máquinas da administração municipal trabalhando em loteamento particular. Considerando estabelecido na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 102, poderão ser cedidos a particulares para serviços transitórios somente no município máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízos para os trabalhos no município e o interessado recolha, previamente a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. Para casos intermunicipais, poderão ser cedidas para particulares somente com autorização legislativa. Considerando que somos questionados pelo fato de máquinas e servidores estarem atuando em empreendimentos de particulares em vez de atender às estradas rurais ou outros serviços públicos, assim solicita-se: esclarecer o fato descrito pelo senhor Vice-Prefeito Fernando Henrique Casale ocorrido no último dia 5 de outubro. Apresentar todas as solicitações ou requisições desde janeiro de 2017 de uso de máquinas e servidores públicos por particulares. Informar os valores que a administração arrecadou com cada fornecimento de seus equipamentos nos casos acima. Informar se nestes dias em que o equipamento público é cedido ao particular, o dia do servidor é pago pela municipalidade ou pela particular. Informar quais equipamentos e servidores foram utilizados pelos mencionados no caso descrito acima. Apresentar o cronograma de serviços de tais máquinas para melhorias em estradas rurais. Apresentar a lei ou decreto que fixa os valores de uso do maquinário público. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura, assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 5 de outubro de 2017. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora PSD. Sebastião de Quadros Neto, vereador PPS. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 85/2017. Vereador autor Sebastião de Quadros Neto. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia o senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência o patrimônio público, assim solicita-se: requer que o Executivo informe sobre os restos a pagar que ficou da administração passada. Informar de quanto ainda falta pagar. Se está ocorrendo atrasos nos pagamentos. Se procede o atraso com algum fornecedor. Se caso estiver, que se explique o motivo do atraso. Enviar histórico do que já foi pago. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 9 de outubro de 2017. Sebastião de Quadros Neto, vereador PPS.
Requerimento número 86/2017, com pedido de urgência. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a indicação de número 58/2017, enviado ao Executivo em 12/6/2017, que trata de uma reivindicação dos professores do Distrito de Piramboia e de Anhembi sobre a necessidade de manutenção dos ventiladores das escolas. Considerando que com a chegada do verão os dias se tornaram mais quentes e com isso acarreta desconfortos aos alunos e professores, podendo inclusive prejudicar o rendimento escolar. Assim solicita-se informar se já foi tomada alguma providência quanto à manutenção dos ventiladores. Informar se, caso não foi possível ainda essa manutenção, qual o prazo para que essa seja feita. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 87/2017. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Assim solicita-se que nos forneçam informações sobre os requerimentos números 43, 44, 45, 58 e 73/2017, apresentados e enviados ao Executivo, que solicita a conservação e manutenção das estradas rurais de nosso município. Estrada Águas Claras, estrada interna que dá acesso a Juquiratiba pelo distrito de Piramboia, estrada Águas Claras que dá acesso a Marechal Rondon, estrada rural que liga Piramboia ao bairro dos Remédios, antiga estrada de ferro, Rua Evangelista Ponce, bairro da Capuava, estrada municipal do loteamento Mauro Zucari que liga o distrito de Piramboia, tomando como ponto de referência a estrada que sai da EMF Professora Dalva Calinha Bud, passando pelo sítio do Senhor Tito e que chega ao loteamento. Assim, requer informações se já foi feita alguma manutenção nas referidas estradas e, se não foram feitas, por qual motivo não foram realizadas. Informar se existe uma planilha com previsão para a execução das referidas solicitações. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 88/2017, com pedido de urgência. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Ementa. Solicitação de prolongamento da rede de abastecimento de água para as residências localizadas na rodovia João Clemente de Almeida, do quilômetro 01 ao quilômetro 2.5, ponto de referência do Bar do Divino até a Fábrica do Alemão, distrito de Piramboia. Considerando que o distrito de Piramboia é abastecido de água e temos serviços de esgotos vinculados à Sabesp. Considerando que atualmente a rede de distribuição de água chega até os limites do quilômetro 01 da rodovia João Clemente de Almeida, próximo ao bairro Capuava. Considerando que naquele local residem 35 famílias que não possuem abastecimento regular de água, sendo necessária a utilização do tanque da Prefeitura para abastecimento das caixas d'água e algumas famílias utilizam de poço artesiano sem condições mínimas de utilização. Considerando que as famílias sofrem com a falta de água, risco à saúde. Considerando ser de extrema importância oferecer mínimas condições de saneamento básico a todos os munícipes. Requeiro, após tramitação regimental e ouvido o douto plenário, seja encaminhada a cópia da presente propositura ao chefe do Executivo para que seja solicitado à Sabesp o estudo de viabilidade do prolongamento da rede de abastecimento de água para que seja feita a ligação. Requeiro ainda que, se possível, nos seja enviada a cópia do estudo de viabilidade com previsão de atendimento e, caso não seja possível, seja enviada a esta Casa de Leis a justificativa para a negativa. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR.
Requerimento número 89/2017, vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Ementa: solicitação de instalação de pontos de iluminação pública nas ruas Marcelo Mota, Rua Cláudio Francisco Vieira, Rua São Luís e Rua Evangelista Ponce, no bairro Capoavo. Considerando que a iluminação pública tem por objetivo principal a segurança pública, considerando que a segurança pública está listada como um dos direitos fundamentais do cidadão prescritos no artigo 5º da Constituição Federal, considerando que já existe no município de Anhembi a cobrança da contribuição sobre a iluminação pública paga por todos os cidadãos diretamente em suas contas de energia elétrica, considerando que nos locais indicados residem em média 30 famílias sem condições mínimas de segurança, conforto e capacidade para o tráfego noturno de pedestres, tendo em vista que naqueles locais não possuem nenhum ponto de iluminação próximo de suas residências, trazendo grandes dificuldades na locomoção dos pedestres, além do aspecto da segurança. Não se esquecendo também dos alunos que depois das aulas são levados aos bairros e têm que caminhar às vezes trajetos longos na mais completa escuridão. Requeiro, após tramitação regimental e ouvido o douto plenário, seja encaminhada cópia da presente propositura ao chefe do Executivo para que sejam instalados braços de iluminação nos postes existentes na extensão daquelas ruas. Requeiro ainda que, se possível, nos seja enviada a cópia do estudo e a previsão de atendimento e, caso não seja possível, seja enviada a esta Casa de Leis. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 90/2017, com pedido de urgência. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido no plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencada no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando que o senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto contratou uma empresa especializada em assessoria contábil para prestar serviços de contabilidade para a Prefeitura Municipal, considerando que a administração pública deve agir de acordo com os preceitos da Lei Complementar número 101/2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Considerando o devido princípio da transparência que rege a administração pública, assim solicita-se ao senhor prefeito ou o departamento responsável informar qual a modalidade de licitação foi adotada para a contratação da empresa de assessoria contábil e qual o valor mensal do contrato. Informar quantos e quais funcionários são responsáveis pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal e informar qual o salário desses funcionários. Informar qual o gasto mensal da Prefeitura com o setor contábil, incluindo funcionários e a empresa de assessoria. Informar quanto a Prefeitura está economizando com o setor contábil em relação à gestão anterior. Informar qual era o gasto da gestão anterior e qual é o gasto da gestão atual em relação ao setor contábil da Prefeitura Municipal. Informar qual é o impacto orçamentário em relação ao setor contábil da Prefeitura. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento que eu ia tirar na pauta aí, ó. Com 91, porque o senhor já fez o requerimento também. O 91 você está retirando? É o mesmo que o senhor fez já. Requerimento número 92/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando o devido princípio da transparência que rege a administração pública. Assim solicita-se
Que o responsável pela frota municipal informe se há um acompanhamento desta frota no dia a dia. Informar se os veículos são recolhidos na garagem municipal quando os funcionários saem para o seu horário de almoço. Solicito que o responsável da frota envie cópias das planilhas de cronograma de logística de cada veículo. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento com pedido de urgência número 93/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvido o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando o devido princípio da transparência que rege a administração pública, assim solicita-se ao responsável pela programação da Rádio Municipal se há possibilidade de que este meio de comunicação possa informar a população as atividades desta Casa de Leis. Informar se há disponibilidade de informação à população sobre os trabalhos realizados na Câmara Municipal. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento número 94/2017, com pedido de urgência. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvido o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando o devido princípio da transparência que rege a administração pública, assim solicita-se ao responsável pela coleta de reciclagem o seu cronograma de coleta, já que o município foi contemplado com um caminhão de coleta reciclável para esse serviço. Informar os dias de coleta na sede do município, distrito e na zona rural, anexando o cronograma. Informar se há um projeto de conscientização de lixo reciclável no município. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Moção de aplausos e congratulações número 07/2017. Vereadora autora Kelly Cristina de Souza Reis. Apresenta-se à mesa, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, moção de aplausos e congratulações a todos os professores do município de Anhembi, com base no artigo 133 e parágrafo único do artigo 134 do Regimento Interno, pelo reconhecimento ao trabalho, em especial ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. Esses profissionais que possuem o objetivo de formar cidadãos, buscando levar o aluno a pensar, a contextualizar, a analisar comparativamente, a quebrar preconceitos, a buscar soluções gradativas para problemas que afetam a sua comunidade e que muitas vezes são poucos reconhecidos por esta nobre missão que possuem. Por esses e outros motivos, faça justa a presente honraria pela dedicação e amor que dispensam aos seus alunos e à nossa comunidade. Assim, solicita-se ainda que esta propositura seja fixada nos quadros de avisos próprios de cada escola da sede do município e do distrito de Piramboia. Aproveita-se a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração. Plenário Guilherme Terni, 11 de outubro de 2017. Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora PSD. A palavra está livre.
Senhor presidente, colegas de casa, ao público presente, boa noite. Senhor presidente, desde já solicito também fazer uso da palavra do local de assento aqui. Só para fazer alguns breves comentários aqui, cumprimentar meus colegas de casa aqui pelas proposituras apresentadas, todas elas de grande relevância para a nossa cidade aqui. E isso mostra que esse grupo de vereadores está empenhado em cumprir com seu papel de agente fiscalizador, buscando soluções para esses problemas apresentados. Eu quero também registrar aqui, senhor presidente, aproveitando o ensejo aqui da propositura da nova vereadora Kelly, sobre essa moção de aplausos que cumprimenta os professores pelo seu dia, também deixar registrado aqui o meu cumprimento a essa classe profissional tão importante para a nossa sociedade e, como realmente afirmado no texto da propositura, muitas vezes muito pouco reconhecidos, com uma missão tão nobre de educar nossas crianças, jovens, adultos, e muitas vezes não tem o devido suporte, não só em termos de remuneração, mas em condições de trabalho mesmo, que muitas vezes é o que mais acaba afetando essa classe profissional. Quero deixar registrado aqui também, senhor presidente, meus cumprimentos aos organizadores desses dois eventos festivos que tivemos na cidade recentemente. O primeiro, a festa de Nossa Senhora, que foi realizado na semana retrasada, e agora recentemente, final de semana aqui, que acabou de se encerrar, o Festival Zezinho Nascimento em sua 4ª edição. Por último, senhor presidente, e não menos importante, eu vou fazer um breve comentário sobre uma situação que vivenciamos recentemente e que eu fui procurado também por cidadãos da nossa cidade para externar a minha posição com relação ao assunto. Acredito que a maioria dos vereadores aqui na casa aqui teve conhecimento, é até objeto do requerimento subscrito por mim, pela vereadora Kelly e pelo vereador Sebastião de Quadros Neto, que é a questão do uso de máquinas públicas para prestação de serviço de particular. Não é uma atividade vedada pela lei orgânica, não é vedado. A lei orgânica permite essa utilização. Só que, como eu já disse das outras vezes, em outros mandatos, existem prioridades a serem destinadas ao uso da máquina, que é o atendimento do serviço público. E quando eu fui tratar desse assunto, uma das primeiras perguntas que eu fiz todo o leque de serviço público que exige a demanda do maquinário da prefeitura está contento? Ou seja, não tem mais nada para se fazer no município em termos para usar o maquinário público? Essa foi o questionamento que eu fiz. A gente tem ouvido constantemente solicitações, principalmente do público da zona rural. Eu acredito que tem vereadores aqui com mais condições do que eu para falar, que acaba frequentando mais a zona rural do que eu. Então, aí são essas questões que eu acho que tem que ter a sensibilidade por quem está à frente do Poder Executivo e quem está como responsável pela fixação do cronograma aí do serviço de maquinário público aí. E é uma coisa que eu já disse, vou repetir aqui novamente: sou base de apoio ao governo Miguel Machado. Eu, como vários outros vereadores aqui, a gente colocou o Miguel Machado lá com a perspectiva de que a gestão seja trabalhada de uma forma diferente. Eu sou base do governo, vou buscar auxiliar o governo naquilo que eu entender que seja o correto a ser feito, mas
se iludam de achar que eu vou aceitar coisas que eu combati ao longo de 8 anos como vereador, que pelo simples fato de eu ser da base de apoio do prefeito, que eu vou passar a aceitar. Não aceito. O que pode ter um pouco de diferença agora com relação a isso aqui, que antigamente eu não tinha liberdade de chegar no gabinete do prefeito e cobrar dele no gabinete. Até com o Gil a gente teve até um pouco mais de liberdade, mas infelizmente a coisa não fluía. Agora, não é pelo fato de eu vir aqui defender iniciativas do Poder Executivo e ser da base de apoio do prefeito Miguel Machado, que isso é um cheque em branco para a administração atual. Não é um cheque em branco. Aquilo que eu entender que é correto, que entender que vai trazer melhorias para a nossa população, eu vou estar junto. Aquilo que eu entender que tem que ser questionado, eu vou questionar. Tanto é que eu não deixei de apresentar requerimentos, questionando aquilo que eu entendo que tem que ter esclarecimentos. Apenas para esclarecer, para não deixar passando uma imagem de que aquilo que foi combatido no passado eu vou passar a aceitar agora. Não vou aceitar. Logicamente que eu tenho um senso crítico. Eu não sou de vereador também de entrar em oba-oba de qualquer buchicho, de qualquer comentário. Eu tenho a minha perspectiva, eu tenho a minha análise. Logicamente, a gente é um grupo de representantes da população que a gente tem que estar aberto a discussões. E eu acho que é importante isso, ter a discussão no sentido de diálogo, a gente procurar amadurecer uma situação, a gente procurar entender o que está acontecendo. Eu acho que isso que é importante. É ter esse diálogo para a gente procurar encontrar as alternativas para o problema que a gente identifica. E cumprindo com o nosso papel de fiscalizador. Essa é a minha mensagem, senhor presidente. Muito obrigado. Kelly Cristina. Boa noite a todos. Realmente o que o Rodrigo falou eu também assim concordo, porque quando fui procurada foi o primeiro questionamento também que eu fiz ao prefeito e ao Rodolfo se as nossas estradas estavam devidamente consertadas, e sabia que não estava, porque quando recebi a mensagem também recebi notificações de que as estradas estavam ruins, e penso assim igual o Rodrigo, também para mim o que é certo e o que é errado, vou cobrar também, independente, sendo da base dele, mas para mim o que for errado também vai ser cobrado. Então, que nem colocaram lá, né, infelizmente usaram termos de puxa-saco, eu não sou puxa-saco do prefeito, deixo bem claro, todo lado dele pro certo, agora pro errado também vou estar cobrando, porque esse é o meu papel e foi para isso que eu fui eleita. E gostaria de convidar os demais vereadores para estar assinando junto comigo a moção de aplauso. Aqueles que se interessarem em estar assinando, eu deixo aberto para a gente, puxando depois fazer aqueles que gostariam de estar assinando, tá bom? Muito obrigada. Sebastião de Quadros Neto. Boa noite a todos os nobres colegas, o povo aí presente. Então, acho que o que eu tenho para falar, o Rodrigo falou quase tudo, a Kelly acabou de arrematar, né? Também fui procurado por pessoas assim do sítio, pessoas que precisam também de uma máquina, pessoas que na verdade realmente precisa, né? Pessoas que têm um sitinho pequeno, uma propriedade rural pequena. Essas pessoas infelizmente não estão sendo atendidas, né? Pela nossa prefeitura, né? Então o negócio fica ruim isso daí, porque a gente foi eleito para fiscalizar e para ver tudo isso daí. Não é perseguição com ninguém. Muita gente falou no Facebook que eu estava perseguindo porque era por Rui ou seja para quem for, entendeu? Só que eu acho que tinha que dar prioridade para as nossas estradas rurais e para os produtores, né? Para quem tem as suas propriedades aí, não tem condições também de estar contratando uma máquina, um serviço em particular. E até depois disso daí foi falado aí, denunciei a prefeitura porque tinha funcionário trabalhando na casa de uma diretora de escola aí, entendeu? Não vou citar nome porque isso daí é mentira, né? Eu não denunciei ninguém. E eu acho que tem que ter um pouco mais de, sei lá, hombridade, né? Porque inventar uma coisa dessa é bem ruim mesmo. Eu fico completamente espantado até, porque uma pessoa tem a capacidade de inventar isso daí. E de quem partiu eu não sei, mas foi falado que eu denunciei, fui denunciar na prefeitura que tinha funcionário da prefeitura de uma diretora aí. Mas isso aí é mentira, então quero deixar bem esclarecido. Boa noite.
Joel Alexandre, Adilson José Soares, Anísio Tobias, Rogério Ângelo. Sobre o comentário que o Rodrigo falou, que falaram que as estradas estavam tudo em ordem. Na estrada da Sherp, até o Ney fez um requerimento uma vez, 10 meses de administração na estrada da Sherp, a máquina não foi passada nenhuma vez. Isso está lá para todo mundo ver. Em 10 meses na estrada da Sherp, não é estrada particular, estrada que tem muito movimento. Outro comentário que eu quero fazer também, que foi procurado por um funcionário, acho que tem esse assunto, a Cristina pode dizer para nós, que ficou doente, foi no posto de saúde, precisava ter um atestado. E o médico disse que não pode dar mais atestado, é só ali 15, 20, meia hora, porque é ordem municipal. Não pega atestado da pessoa, então tem que vir se consultar e voltar a trabalhar. E não deu atestado. E acho que na mesma semana teve gente que trabalha numa firma, veio ali, estava doente, pegou o atestado o dia inteiro, não foi trabalhar. Não sei até onde é a verdade, sim. Mas aconteceu isso com um funcionário público, que diz que é a ordem do município. Quanto ao que o Rogério falou a respeito de atestado, eu desconheço se existe alguma ordem de prefeito ou mesmo da nossa diretora para que seja negado atestado para alguém. O que ocorre é que os médicos, depende do diagnóstico do paciente, ele avalia o paciente, ele medica o paciente, libera o paciente para casa, porque ele não vê necessidade do paciente ficar afastado do trabalho. Então é dado uma declaração do momento em que o funcionário esteve ali. Agora, questionar a conduta médica, daí a gente já não cabe a gente, né? Então, em muitos casos são feitas a declaração do momento em que o funcionário, ou independente do funcionário, qualquer outro paciente, que se ele julgar que não há necessidade, ele dá somente a declaração do momento em que esteve ali. Assim como a gente mesmo, paciente, funcionário ou outras pessoas, procura a gente na sala de vacina, toma a vacina e pede um atestado. Eu não posso dar atestado, eu posso declarar que ele esteve ali naquele momento comigo. Fora disso, eu não sei onde ele vai, o que ele vai fazer. Então, eu posso garantir o que ele estava comigo ali. Então, acontece a mesma coisa com os médicos. Se é uma coisa que ele acha, que ele julga que não há necessidade do afastamento pelo tipo de função que aquele cidadão desempenha, ele vai dar somente a declaração e o funcionário está autorizado a retornar ao trabalho, independente da empresa que trabalha. Sobre a estrada lá, semana passada que houve um acidente ali na estrada Descalvada, ali com o Paulo ali. Isso. Ele desviado numa poça d'água e atropelou um moleque numa moto. Ficando numa poça d'água, ele quase matou um moleque. Já Descalvado. Só uma parte aí, Cristina, né, sobre esse assunto. O médico passou um remédio, não sei falar para você, um remédio fortíssimo para essa pessoa, já estava com problema. Se ele passou um remédio, não sei dizer que remédio que é, se é um dos remédios, então porque a pessoa estava com problema. Né? É aquilo que eu falei, Rogério, eu como enfermeira, eu não posso questionar nada do que o médico põe ali. Posso questionar, sim, dentro do meu conhecimento, mas quanto à medicação e a conduta dele para liberar ou não o profissional, daí a gente já não cabe a nós o questionamento. E daí aquela coisa, ele está lá com o paciente dentro do consultório, porta fechada, a gente não sabe o que se passa lá dentro. Sabe o que ele põe na ficha. Se ele colocar na ficha alguma coisa que a gente que a gente precisa ficar sabendo, vai estar na ficha. Caso fora disso, não está na ficha, a gente não tem, e mesmo que a gente veja ali, é a conduta médica, a gente não tem autonomia para questionar. Nem a gente, nem o prefeito e nem a diretora da saúde. Não, porque nós não temos conhecimento disso, não. Inclusive, é um caso que você poderia, inclusive, procurar a diretora e conversar com ela. Porque se você sabe quem é o médico e quem é o paciente, ela vai procurar saber. Mas nós desconhecemos qual é a autorização do prefeito ou mesmo da diretora. Só uma parte com relação a esse assunto, me permite? Da forma como o senhor está relatando, né, que o médico afirmou para o paciente que é uma orientação de alguém. A gente tem que o que cabe fazer é estranho. O que cabe fazer é um requerimento questionando se existe alguma orientação, se tem alguma
alguma normativa da administração, que eu particularmente desconheço, que exista alguma coisa nesse sentido, né? Agora, que nem a vereadora afirmou, né? Fica difícil até para ela que é enfermeira, que está ali, já tem que saber qual que é a divisão das competências ali. O médico tem a sua competência, a sua atribuição, a enfermeira a sua. Agora, a gente que fica aqui, que não é nem da área da saúde, só nessa questão do boato de que fica difícil fazer uma avaliação. Fica difícil fazer uma avaliação. Então, é isso que eu falo. A gente tem que, eu acho que, questionar isso daí de forma oficial, ou se for o caso, até se for o caso, marcar uma audiência com a diretora do departamento, para ver se existe alguma coisa nesse sentido, para a gente procurar saber. Porque assim, só na questão da pessoa soltar a conversa e depois a gente começar a imaginar que está acontecendo muitas coisas, fica difícil para a gente fazer uma avaliação. Aparentemente sim, exatamente. Porque às vezes o paciente procura a gente para fazer uma reclamação de determinado médico ou mesmo de funcionário, só que a hora que você pede para ele pôr no papel a reclamação dele, ele pula fora. Porque daí, cadê o teor da verdade de tudo que ele está falando? Agora, muitos usam de má fé e ainda fazem uma declaração lá de próprio punho, mentindo, pondo em verdades. Isso aconteceu diversas vezes, continua acontecendo. Mas, infelizmente, a gente não consegue trabalhar com isso, né? A gente trabalha com o povo e é assim difícil. Ainda que se a pessoa ainda fizer algum procedimento por escrito, você tem como você iniciar uma investigação. Você tem como iniciar uma fase de inquérito, alguma coisa. Agora a pessoa vem, às vezes por motivos mil, que a gente desconhece muitas vezes o que pode motivar uma pessoa. A pessoa vem, faz uma baita denúncia grave pra gente, mas, viu, o fato, você está disposto a levar adiante, relatar isso daí, não quero, não sei o que, vai me comprometer. Quer dizer, a gente fica sem parâmetro para iniciar uma investigação ou não, né? Continuando, falando sobre a indicação do vereador Joel Alexandre, indicação número 148, onde ele pede iluminação em umas ruas aqui de Piramboia, e ele cita ainda, inclusive, que não há calçadas para o trajeto citado acima. Essa indicação dele, eu já fiz ela anteriormente, inclusive solicitando calçadas para esse mesmo trajeto. Tá? Então é ótimo, porque vem reforçar que outra pessoa de fora esteja também vendo a necessidade de se corrigir logo, né? Marco Antônio. Mais uma vez, boa noite ao cidadão presente. Gostaria de cumprimentar a parte que o nobre vereador Rogério fez a respeito do médico dizer para a pessoa, seja lá a pessoa, quem for, tá? Dizer assim, mas é uma ordem que vem advida da prefeitura, uma ordem municipal. Isso não existe. Então, nessa parte do nobre vereador, eu acho que podemos fazer aí, em nome de todos ou de uma pessoa só, um requerimento pedindo esclarecimento, porque isso não pode existir. Não pode existir porque isso é uma coisa séria. E envolve muita coisa. Envolve o prefeito, por exemplo. Se o prefeito não mandou, se é uma ordem do prefeito, tem que ser. Mas só que é o seguinte, eu acho possível. Não defendendo o prefeito, eu acho que não tem cabimento. Agora, do tempo, igual a vereadora Cristina disse, do tempo determinado que está lá dentro, ou entre quatro paredes, a gente não sabe o que sai lá dentro. Então, eu acho que caberia sim um requerimento e para melhor esclarecimento até para a população, porque muitos falam isso e aquilo, chega na hora não é, tá? Mais uma coisa que eu não gostaria, mas eu preciso falar a respeito das máquinas, até porque, veja bem, é muito admirável, não criticando a nossa administração, admirável a administração do município de Conchas. Quero parabenizar os administradores. Por sexta-feira eu ando muito e resolvi dar uma volta na área do município de Conchas, da área de terra. Então, de parabéns, porque
não tem uma poça d'água, não tem um buraco na estrada, é patrolada, pedregulhada, e o que nós não temos aqui, o que nós não temos no nosso município do Anhembi. Então eu acho que talvez não seja falha do prefeito, seja falha dos administradores, dos encarregados, dos fiscais, seja lá o que for. E porque eu dou uma atribuição para o A, toma conta da parte C. Muitas das vezes ele não é competente para isso, ele não está preparado para isso, e a gente vem em cima de quem? Do prefeito. Então não, eu acho assim, por quê? Piramboia, nós temos lá mais ou menos aí uns 27 a 28 pontos de entulho. Já fez aniversário, já fez mais de mês. Isso não pode, né? Então, isso daí eu acho uma má administração de quem está administrando. Por quê? O maquinário está no barracão. O maquinário está lá. Nós temos lá hoje, eu vi, temos uma patrol, uma pá carregadeira, temos uma reta escavadeira e 2 caminhões, mais os tratores que podem fazer a parte dos entulhos. Então, é viável sim falar, é viável sim fazer esse requerimento que vocês fizeram. Tem o meu apoio também, porque eu acho assim, tem que atender os pequenos também, mas desde que a nossa casa esteja em ordem, porque com o maquinário daquilo ali, nosso município não é tão grande não. Aliás, o município de Anhembi é um dos mais grandes do estado de São Paulo, só que é o seguinte, nós estamos divididos, temos Piramboia e Anhembi, porque aqui tem maquinário e lá também tem. Então, eu acho falha da administração externa de lá. Independente, seja quem for, que seja o fiscal ou encarregado, eu acho que tem que vir de lá, porque no caso de uma professora, ela tem que saber para dar aula. Um pedreiro tem que saber para levantar uma casa. E para ele passar a instrução para um servente, ele tem que saber o que está fazendo. Então eu acho um pouco falha da administração lá fora. 10 minutos de intervalo. Opa, pode falar, Rogério. Só vou discordar com você nessa palavra de administração. Só que em 10 meses, será que ele não viu aonde estão as pessoas certas para trabalhar? Você toma conta de fazenda. Se você vai pôr um gerente para tomar conta, em 2, 3 meses você vai saber se ele vai prestar para ficar lá ou não. Então eu discordo com você nessa parte. Porque em 10 meses ele tem que ter as pessoas competentes em todo o setor. Você não acha? Concordo, vereador. Concordo sim, seu vereador. Ainda há tempo de mudança, porque nós trabalhamos aqui, trabalhamos de casa em casa fazendo o quê? Mudança. É o que não está tendo. Tá bom? 10 minutos. Vamos lá. Devido a alguns erros de digitações do projeto de lei que o prefeito mandou, vamos só leu, vamos aguardar para a próxima sessão extra para a gente fazer as coisas bem certinhas, porque não estão batendo os números, então é melhor a gente deixar quieto, né? E matérias do legislativo. Só para ele mandar o mapa do território inteiro do município, para localizar certinho onde que é, onde vai ser o loteamento. Ele mandar um mapa, não um mapa só do... Não está ali? Não. Não só do empreendimento, do município, onde vai ser o empreendimento. Tá, então, Bruno. Também estamos aqui retirando 2 requerimentos que o nobre vereador Joel e o nobre vereador Sebastião fizeram, é isso? O 91 e o 93. Está retirado da pauta. Desculpa, tá? Os 2 são do Joel. Então vamos lá. Está em discussão. Que momento. Aqui não é.
84 inverte, né? Eu não estou entendendo aqui, Xandó, faz favor. Tá em discussão, requerimento? Mas não é de urgência? Não. Ah, tá. Número 77/2017. Está em discussão. Senhor presidente, só para esclarecer esse requerimento aqui, que foi lido na semana passada, são alguns questionamentos que eu faço na prefeitura no sentido da entrada em vigor da Lei Federal número 13.465, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e outros assuntos, né? Como é uma lei recente, agora de julho, eu estou pedindo algumas informações da prefeitura no sentido de como que vai ser o procedimento da administração frente a essa nova lei aqui, até porque aparentemente algumas áreas hoje ocupadas de forma irregular talvez possam se beneficiar dessa legislação aqui. Está em votação o requerimento número 77/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação um pedido de urgência do requerimento número 84/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 87/84/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 84/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 85/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 85/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 85/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levante. Aprovado também com unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 86/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 82/2017. Está em discussão. 86, desculpa. Está em votação o requerimento número 86/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 87/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 87/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 87/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levante. Aprovado também com unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 88/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 88/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 88/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 89/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levante. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 89/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 89/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade.
Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 90/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 90/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 90/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levantem. Aprovado. Não. É o 92 agora, né? Foi registrado aqui. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 92/2017. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 92/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 92/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 94/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 94/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 94/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de urgência da moção de aplausos e congratulações do número 07/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levantem. Aprovado. Está em discussão a moção de aplausos e congratulações no número 07/2017. Está em discussão. Está em votação a moção de aplausos e congratulações número 07/2017. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 6/11 às 19 horas. Declaro encerrada a presente